Ok. Muito obrigado, Luciano, pelas palavras, pela introdução. Só para me apresentar rapidamente, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, mas a família é da metade sul e vivi um pouco da minha infância por lá. Depois fui fazer mestrado em São Paulo, lá me casei, meus filhos nasceram em Minas e eu voltei para o Rio Grande do Sul apenas em 98, 1998 para 99. E desde então estou aqui. Trabalhei na Fundação de Economia e Estatística por esse período, por uma boa parte desse tempo. Eu voltei para trabalhar, na verdade, na assessoria do governo Olívio Dutra, e depois fiz o concurso para a Fundação de Economia e Estatística e fiquei até o fichamento da instituição no governo Sartori, né? Hoje eu trabalho, sou professor da FACAT, Faculdades Integradas de Taquari, tenho uma firma de consultoria e tenho produzido fundamentalmente sobre economia gaúcha e desenvolvimento regional. Eu gostaria de começar essa fala, quer dizer, tratando um pouquinho da economia gaúcha, né, e resgatando um pouco a sua história. Isso já nos traz necessariamente a importância dos bancos públicos e dos bancos de fomento. Mas, assim, o Rio Grande do Sul ele tem uma peculiaridade muito grande no seu processo de desenvolvimento, né? Existem alguns teóricos, inclusive boa parte deles do Rio Grande do Sul, mas essa leitura cada vez mais avança também em São Paulo, que diz que existem duas frentes, na verdade, de desenvolvimento capitalista no Brasil: a vertente paulista e a vertente gaúcha. E essas duas frentes, essas duas vertentes, enfim, têm uma disputa secular por hegemonia. E isso é interessante, porque, afinal de contas, o Rio Grande do Sul é um estado cujo processo de colonização é tardio. O processo de colonização começa pelo Nordeste, desce em direção ao Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, avança São Paulo, Bandeirantes, mas a ocupação do Rio Grande do Sul é uma ocupação bastante tardia, ela se dá, na verdade, se consolida no século XIX. E, entretanto, nós passamos a ter um papel, digamos, de protagonismo no processo de desenvolvimento brasileiro. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, quando eu comentei com vocês no início, né, fui para fazer mestrado em Campinas, fiz meu doutorado lá também, e acabei indo dar aula na Universidade Federal de Uberlândia, onde nasceram os meus 3 filhos. Em Uberlândia, que é uma região de cerrado, é o chamado Portal do Cerrado, no nariz de Minas, no pico de Minas, quase que dentro de Goiás, existiam 3 CTGs, ok? E, na verdade, assim que eu chego, quando descobre que eu sou gaúcho, começa uma disputa, afinal de contas, em qual CTG que tu vais participar? Eu digo, absolutamente de nenhum, não é exatamente a minha praia, mas tudo bem, né? É interessante para você ver a difusão de uma certa cultura e de um certo apego. O Rio Grande do Sul, ele está no processo de ocupação do território do hinterland, tanto quase quanto São Paulo e o bandeirantismo. Só que São Paulo faz esse movimento antes e o Rio Grande do Sul faz depois. O último território que nós conquistamos e anexamos ao Brasil é o Acre, e o gestor, o mentor, o articulador maior dessa anexação é esqueci o nome dele agora, o gabrielense Vlácilo de Castro, ok? Então, isso é só para ter uma imagem do que significa o Rio Grande do Sul no processo de ocupação territorial do hinterland e, ao mesmo tempo, levando todo um padrão de cultura e um padrão de formação política ao mesmo tempo. O que nos traz essa peculiaridade que faz com que o Rio Grande do Sul seja uma das vertentes, né, de desenvolvimento capitalista no Brasil? O que nos traz a peculiaridade maior do Rio Grande do Sul é que ele era um território, sempre foi um território em disputa. Na verdade, ele não estava dentro do espaço português, lusitano, no Tratado de Tordesilhas, e ele é ocupado fundamentalmente com vistas a conseguirmos uma cabeça de ponte no Rio da Prata. Portugal busca essa cabeça de ponte no Rio da Prata e ele institui isso como uma colônia de Sacramento, que fica ao sul e a oeste de Montevidéu. Essa é uma colônia portuguesa durante muito tempo, e o Rio Grande do Sul ele vai sendo ocupado fundamentalmente como uma tentativa de chegar até
a colônia de Sacramento e juntar digamos, o espaço português na América, né? Como é que se faz isso? Essa é uma região que não tem maior interesse econômico. O Rio Grande do Sul não tem maiores, não desperta interesse econômico enquanto um espaço colonial. Ele tem uma produção temperada. Ok, isso significa que não temos como exportar nada a partir do Rio Grande do Sul para a Europa. A Europa está interessada em açúcar, em tabaco, em cacau, em produtos coloniais tropicais. E o Rio Grande do Sul não é uma área tropical. Mesmo o seu terreno também é um terreno, digamos, não é de grande valor. As terras são de baixa fertilidade, onde não há mato, e onde há mato, o mato é extremamente denso. E, portanto, para desmatar é um processo extremamente complicado. O que se faz, então, para consolidar a ocupação deste espaço tão, digamos, pouco interessante? Ao sul, onde você tem campos livres, dá-se sesmarias e terras como nunca se deu. Só em Pernambuco foi tão larga digamos, a distribuição de territórios, né? Por que se faz isso? Porque tu tem que atrair alguém para um território que não tem dono e que é objeto de disputa o tempo inteiro e que tem uma vacaria, um conjunto de gado solto e que atrai ladrões, atrai ciganos, atrai, enfim, agentes sem, digamos, muito... O gaúcho, a palavra gaúcho na Argentina ainda tem um caráter, digamos, negativo. O gaudério, ele significa um pouco aquele que não segue muito a lei. Um dia está aqui, outro dia está lá, e isso é um lugar, digamos, de pouca lei, de pouca existência de Estado. Então, dá-se terras até não poder mais para que você consiga atrair alguém que faça a ocupação e cumpra também o papel de Estado e de ponta de lança de Portugal. E ao norte, tanto na região costeira, cheia de areia, litorânea, em torno do Mar de Dentro, quanto ao norte, na região que é cheia de mato, entrega-se em parte para os imigrantes italianos, açorianos e alemães e poloneses, porque não existe uma demanda por este território que venha do Brasil. Isto gera dois Rio Grandes do Sul muito distintos, né? A metade norte e a metade sul. São dois territórios bastante distintos. E, ao mesmo tempo, logo após a consolidação do Império do Brasil, tu tens um movimento de sediar boa parte do exército aqui, porque nós estamos na fronteira beligerante. Na verdade, o Rio Grande do Sul é a fronteira, artigo feminino singular, fronteira beligerante do Brasil. Aqui está em conflito. Então, tu tens latifúndio ao sul, pequena propriedade europeia, de grandes italianos e europeus e alemães ao norte, e uma sede pesada do exército. Isso vai levar a uma situação bastante peculiar no processo de transição republicana. A República, fundamentalmente, ele é um movimento paulista, ok? São Paulo hegemoniza isso. Qual é que é o objetivo de São Paulo no processo da República? O objetivo de São Paulo é, fundamentalmente, se livrar da necessidade de, enquanto produtor de café, sustentar o resto do Brasil. O Brasil vivia do café, e, na verdade, boa parte do café era taxado pelo Estado e ele era redistribuído através de políticas públicas imperiais que garantiam, inclusive, uma espécie de PPP, né, parceria público-privada, em que o Estado se responsabilizava pela rentabilidade mínima das ferrovias que eram implantadas no Brasil inteiro. E como o Estado cumpria suas obrigações fiscais, taxando o café. São Paulo diz: chega de sustentar o resto do Brasil, nós não queremos mais saber disso, então é o federalismo radical. Isso tem consequências brutais, quer dizer, esse é o projeto de São Paulo, federalismo radical, porque eu não quero saber do resto, o resto está me atrapalhando. O Rio Grande do Sul tem uma outra base, tem duas bases, na verdade, no processo republicano no Brasil. De um lado, é o federalismo louco e radicalizado dos cafeicultores paulistas, e do outro é o projeto do Exército. O Exército era o espaço de ascensão social do mulato, da classe média, daquele que não era fidalgo, não era filho de alguém. E o Exército tem um projeto de desenvolvimento que era, na época, um projeto bastante inclusivo e baseado na leitura do positivismo kantiano, radicalizada, em Benjamin Constant, etc. e tal. Este projeto é derrotado no Brasil, com Deodoro e Marechal Floriano, mas ele é vitorioso no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, em função das bases do Exército que nós tivemos aqui, sediadas aqui, 50% do Exército Nacional, durante a maior parte do tempo, esteve situado no Rio Grande do Sul. Deodoro da Fonseca esteve no Rio Grande do Sul, todos os grandes líderes militares do Brasil passaram pelo Rio Grande do Sul e deixaram, impregnaram uma certa ideologia que se torna, digamos, se enraiza no Partido Republicano rio-grandense, do Júlio de Castilhos e do Borges de Medeiros. O que eles fazem quando São Paulo se torna hegemônico, aponta para sua hegemonia já em 1891? Como é que se expressa essa hegemonia de São Paulo? São Paulo decreta o seguinte na Constituição de 1891. Vão existir fundamentalmente dois impostos, ok? O imposto de exportação, ele é estadual. Quem comanda esse imposto é o Estado. Ora, o Brasil só exportava café. E só São Paulo exportava café naquele período. Significa que o imposto de exportação é de São Paulo. Ao governo federal cabe o imposto de importação, que é um imposto péssimo, porque, na verdade, se você cobra demais, você defende a indústria, mas não arrecada. Se você cobra de menos, a indústria fica exposta. Então, você tem que sempre ficar pisando em ovos, tá certo? E os demais estados podem impor os impostos que entenderem melhor na sua Constituição, inclusive imposto territorial rural. O Júlio de Castilhos decreta, em 14 de julho de 1892, quando sai a nossa Constituição, que o imposto territorial rural será incidente sobre terras produtivas e improdutivas no Rio Grande do Sul. Terra parada paga imposto, mas, no mesmo artigo, ele decreta que este imposto sobre a terra será o único imposto do Rio Grande do Sul, num processo longo de 20, 30 anos, mas que ele se tornará o único imposto, porque nós não vamos cobrar imposto de exportação para outros estados, nem imposto de exportação para o exterior, porque queremos proteger e defender a nossa indústria. Esta é a base da Revolução Federalista de 1894. Há uma reação natural dos senhores de terra do Sul, dos latifúndio, contra a deliberação do Júlio de Castilhos. Felizmente, o Floriano ainda estava no poder, no governo federal, e ele manda tropas para apoiar o Júlio ganha. Quando ele ganha, eles impõem 40 anos de ditadura positivista em que vige o imposto territorial rural. Esta é a base da reforma agrária em toda a metade norte. Até o Império, nós tínhamos o governo das terras, eram do governo, devolutas, e ele poderia doar. A partir daí, as terras têm que ser cobradas. Como é que nós conseguimos? Ocupamos ali, os italianinhos já estavam pagando, em 1875, quando eles chegam. Como é que a gente consegue transformar até Santa Rosa lá, tudo em pequena propriedade familiar? É porque, como se cobra imposto a partir do Júlio de Castilhos, os grandes proprietários daquelas terras cheias de mato tinham que vender barato aquelas terras e só podiam vender para quem se interessasse, o pequeno colono que tinha a propriedade, e os filhos eram maiores do que a possibilidade de divisão. Então, você consolida, neste período, uma dualidade. Todo o norte se torna uma pequena propriedade, todo o sul mantém a estrutura latifundiária, mas sempre em luta permanente contra o norte. Tu tem várias lutas ao longo do tempo da Primeira República que vão pesar bastante sobre o Rio Grande do Sul. E, finalmente, em 1924, você tem a última grande luta e tem um acordo de Pedras Altas, quando o Borges assume que ele vai ser reconduzido mais uma vez e vai mudar a partir de então, e assume o Getúlio Vargas. O Getúlio é de São Borja é uma região de divisão, tu tem um pouco já de terras de latifúndio e tem um pouco também da região norte, portanto, da pequena propriedade. São Borja e Cruz Alta são, assim, cidades de divisa, onde Maragatos e Chimangos sempre tiveram presença um pouco dividida. A família do Borges, a Dornelles era Maragato e a Vargas era Chimanga. Então, ele entra como um cara de conciliação. Por que nós temos que resgatar um pouco isso aqui? Porque isso tem muito a ver com a realidade que a gente vive no Rio Grande do Sul hoje, muito mais do que se pensa, ok? O Rio Grande do Sul tem um culto às suas tradições, um culto ao seu passado, mas ele cultua apenas a Revolução Farroupilha. Ele se esquece da Revolução Federalista. A Revolução Federalista foi uma das 3 revoluções mais sanguinárias da história da humanidade. Na verdade, está entre as 4. A Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil de 1870 na China e a Revolução Federalista. Morreu ou desapareceram, fugiram para o Uruguai, quase 10% da população gaúcha. E, entretanto,
10% da população economicamente ativa, dos adultos, ok? Isso é 3% da população total. E, entretanto, a gente não sabe que isso aconteceu. A gente não conhece essa parte da nossa história. E isso é central para que a gente entenda praticamente tudo no Rio Grande do Sul, a sua dinâmica. Vamos começar por um primeiro ponto, que é a questão fiscal. Para obter o apoio do Marechal Floriano na Revolução Federalista, assim, a sanguinária que levou à nossa reforma agrária, o Júlio de Castilhos concordou com um ponto que era central para os militares na época: dar aposentadoria integral para todo o funcionalismo público. O Rio Grande do Sul é o único estado que institui, em 1892, a aposentadoria integral para o funcionalismo público. E ele começa a pagar aposentados em 1924. Isto não é pouca coisa. A aposentadoria chega nos demais estados a partir da Constituição de 1946. E eles só começam a pagar a aposentadoria para os seus funcionários em 1976. Então, quando o pessoal pergunta assim, como é que o Rio Grande do Sul entrou na crise fiscal que entrou? Ora, tem estado que era, digamos, Amapá, Roraima, que eram distritos federais até pouco tempo atrás, que todos os aposentados são funcionários públicos federais. Portanto, eles não têm nenhum aposentado na sua conta. O Rio Grande do Sul tem aposentado na conta do estado desde 1924. Isso faz uma diferença enorme e vai se acumulando esse processo de aposentadoria. Inclusive porque, com o peso do positivismo, do castilismo e do getulismo e posteriormente do PTBismo, há uma leitura de que o Estado é um agente central no processo de desenvolvimento. E realmente sempre foi. O Rio Grande do Sul ele tem limitações de caráter de qualidade do solo, produtividade, terras dobradas, competitividade fraca com relação ao Uruguai e à Argentina. É um processo de uma complexidade que não poderia explicar para vocês agora. Tá? Em geral, o pessoal fica dizendo assim, porque o Uruguai e a Argentina são mais produtivos, competitivos, porque, enfim, não tinham escravidão. Não, o problema, na verdade, é de ordem cambial. O Uruguai e a Argentina podem desvalorizar sua moeda para exportar para o Brasil. Se a gente não quiser comprar vinho deles, eles deixam a moeda mais barata e nós não temos alternativa de câmbio, percebe? Então, tem um conjunto de determinações, entretanto, que é preciso entender que faz com que o Rio Grande do Sul seja um estado com dificuldades estruturais para ser um produtor, para vender para o resto do Brasil. E, mesmo assim, ele se consolida. Com base em quê? Com base na ação pública estatal. A política do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, do Getúlio Vargas, que foi governador do estado e criador do Banrisul, que vai equacionar todo o sistema de desenvolvimento produtivo no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está baseado numa secção, numa ruptura, numa cisânia. Nós temos uma cisânia entre metade sul e metade norte no Rio Grande do Sul, que é similar ao que existe nos Estados Unidos ainda hoje, em função da Guerra Civil. É uma memória pesada que nos acicata e que tem um elemento de, digamos assim, ideológico extremamente forte, ou seja, o nosso grenalismo é estrutural. É aquela coisa de que maragato bom é maragato morto, não se gasta pólvora em chimango, a gente degola. E esta cultura que vem da federalista, que é uma revolução que a gente esqueceu, okay? Que a gente oculta, que a gente tem vergonha, que a gente tem medo, mas que está entranhada na cultura desse território, ela é central para que a gente entenda toda a dinâmica posterior, certo? Do Rio Grande do Sul e do Brasil. Quando Getúlio vai buscar a conquista do espaço territorial central na Revolução de 30, ele precisa do apoio das duas partes, tanto do Sul quanto do Norte. Então, ele procura fazer um acordo entre essas duas partes. E coloca já o Flores da Cunha, que em parte era da metade sul e não era digamos, não era do grupo especificamente do Borges no governo. E, a partir de 45, tu tens um troca-troca. Num certo momento está o pessoal do PTB, no outro momento está o pessoal do Partido Liberal, o Partido Libertador, que é, digamos, a continuação do maragatismo no Rio Grande do Sul, tá certo? Uma hora está o Partido Liberal, outra hora está o PTB. E aí nós começamos no Rio Grande do Sul um processo que é extremamente doloroso para o desenvolvimento do Estado, que é o seguinte: nenhum governo continua o que o outro fez. Nós temos, um momento, ingressa um
político do Norte, vamos chamar assim, vinculado a uma perspectiva de um Estado promotor do desenvolvimento, alguém ligado, digamos, à perspectiva do Júlio, do Borges, do Getúlio, algum tipo de brisolista, por mais que a gente não se considere necessariamente do PDT ou do Brizola, mas assim, alguém que vê o Estado como um promotor e que pega toda essa tradição, e logo entra um extremo liberal que percebe o Estado como antagonista, como alguém, enfim, herdeiro do Partido Libertador da metade sul e dos Maragatos, que percebe o Estado sempre como negativo, né? E não existe capacidade de composição nessas duas leituras. Isso envolve um peso enorme para o Rio Grande do Sul na sua articulação de médio e longo prazo, tá? Isto, enfim, se impôs recentemente, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nas políticas de privatização. Okay? Eu fui funcionário da Fundação de Economia e Estatística, e a Fundação de Economia e Estatística era um exemplo nacional. Nós recebíamos frequentemente agentes de todos os setores de governo. Todo governo no Estado tem alguma agência, seja dentro da Secretaria de Planejamento, seja ligado ao Banco de Desenvolvimento, que procura fazer análise do seu Estado e fazer um projeto de desenvolvimento para o Estado. A FEE era este órgão, e nós recebíamos, digamos, grupos de todo o Brasil para nós ensinarmos como é que nós montávamos matriz de insumo-produto, como é que nós fazíamos análise de desenvolvimento, etc. E tal. É uma referência. E, entretanto, ela foi desestruturada. No início se dizia que o objetivo era simplesmente diminuir os custos do Estado. Mas não se demitiu ninguém, não podia se demitir, eram concursos públicos específicos, para cargos específicos, que atraíam nacionalmente agentes e economistas do Brasil inteiro, e não se podia simplesmente demitir. Todos foram mantidos, mas a estrutura da FEA foi desmantelada. Porque ela tem uma dimensão, essa sanha tem uma dimensão ideológica, e toda esta sanha ela se expressa de uma maneira radicalizada no Rio Grande do Sul, em função mesmo da nossa história de conflito. E isso atinge, é óbvio, os outros órgãos de Estado. Nós estamos vivendo agora a privatização do que restou da CE, privatização da Sulgás, e começa, evidentemente, toda uma pressão em cima da estrutura bancária do Rio Grande do Sul, Banrisul, Badesul, BRDE. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que não existe, do meu ponto de vista, muito espaço para, digamos, o esclarecimento e o apaziguamento desta tensão. Okay? Ela tem uma dimensão estrutural. Num certo momento, durante o governo, segundo mandato do governo do Lula, eu estive em Brasília num trabalho técnico junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Eu tinha, enfim, uma proposta de pesquisa e aplicação para apoio à agricultura familiar, e fui, enfim, apresentar o meu projeto lá. E fui recebido pelo ministro Guilherme Cássio, que era chefe da Casa Civil, quer dizer, foi chefe de gabinete do Miguel Rosseto, na Secretaria-Geral de Governo, durante o governo Olívio, e depois, enfim, foi para Brasília assessorando o Miguel, e lá ele ficou, substituiu como ministro. E aí ele me perguntava o que eu estava pretendendo fazer, e eu disse, olha, eu estou fazendo uma pesquisa assim, que mostra a possibilidade da gente estar trabalhando junto com a pecuária de corte do Sul e a pecuária de leite do Norte. E ele rindo disse assim, Paiva, tu continua acreditando que seja possível unir estes dois lados em conflito. Quando você chegou de volta para o Rio Grande do Sul e trabalhamos junto, você sempre teve esses ideais de aproximação dos dois grupos, e eu achava que tu era um idealista. Quando eu vim para Brasília, eu percebi que não, que no resto do Brasil as forças contraditórias dialogam, mas não no Rio Grande do Sul. Isso não ocorre aqui. O ranço ideológico é extremamente pesado, e não existe como você argumentar, digamos, do meu ponto de vista, com dados para obter um convencimento de que é possível infletir uma determinada política. Ela está, digamos, entranhada ideologicamente. E nós vamos viver isso, ok? Nós estamos num momento de hegemonia liberal. Esta hegemonia ela vai sendo construída no Brasil de uma maneira muito radical
a partir do momento da redemocratização. Os governos militares foram profundamente intervencionistas, né? E mantinham um parque estatal muito significativo. Não se tratava apenas de Petrobras, era Eletrobras, era Siderbras, era um conjunto de ativos na área de petroquímica e coisa e tal, e de bancos públicos federais, expressivo. Por que quando se entra na democratização, você tem uma sanha privatista? É porque o mundo entrou em processo cada vez maiores, digamos, de pensamento único, neoliberal. Não, no Brasil tem um componente muito importante e distinto. O Brasil viveu no seu primeiro processo eleitoral após a ditadura, em 1989, foi colocado, eram 20 candidaturas, tipo Brizola, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Covas, 20 candidaturas de pessoas de grande expressão política. E foi para o segundo turno Lula e Collor. 2 azarões, 2 cavalos azarões. Ficou claro desde aquele momento que um partido novo e de esquerda assumiria o poder. Então é preciso desidratar o Estado antes de entregar para um partido que pode fazer modificações profundas. Esse processo de desidratação se deu nos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso. E é um processo que aqui no Rio Grande do Sul, em função da nossa base cultural e ideológica, ele tem sido levado ao limite e sem espaço para um diálogo efetivo. A ideia é desidratar o Estado para impedir que aqueles outros que não são do nosso grupo, se ganharem, governem. Se ganharem, não terão espaço de efetiva governabilidade. Então, não se trata de dizer, nós não podemos resolver o problema provando que o banco é importante para o desenvolvimento. Quanto mais se provar da sua importância ou da fé, mais problemático ele será. Este é que é o drama da realidade que vivemos hoje na hegemonia neoliberal no Brasil e no Rio Grande do Sul. Não se trata de ignorar a potência do Estado para mudar a realidade. A história do Rio Grande do Sul é uma história de Estado intervencionista extremamente potente. Através de um processo de políticas que vieram do Júlio de Castilhos ao Getúlio Vargas, passando posteriormente pelo Brizola, nós conseguimos nos constituir como a segunda indústria de transformação do país. Nós viramos a segunda indústria acima de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Hoje estamos em 4º lugar na indústria de transformação, porque o Estado vem se dissolvendo. Parcialmente se diz que isso é porque nós temos uma crise fiscal. Verdade, essa crise fiscal é real. Nós temos ônus de aposentadoria desde 1924. Mas como é que se tenta resolver a crise fiscal? Simplesmente vendendo o patrimônio público estatal e dando subsídios para empresas privadas que aprofundam a crise fiscal. Então, não há argumentação com isso, percebe? É um entranhamento ideológico mesmo, extremamente problemático, que a gente só vai poder superar, do meu ponto de vista, com muita resistência na base do sindicato e também na tentativa de, enfim, colocar um governo com uma perspectiva do Júlio de Castilhos, pelo menos. Aí, quando a gente começa a ter saudades do Júlio de Castilhos, é porque a coisa não está muito boa, não é verdade? Enfim, eu já passei um pouco do meu tempo que eu queria falar para vocês, para a gente poder abrir para as perguntas. Tá? Eu acabei não falando tanto do banco, Luciano, mas é que eu acho que essas histórias do que é o Rio Grande do Sul, para a gente se entender melhor, percebe? Para a gente entender o que a gente é, a gente tem que cavocar um pouco nesse passado, que infelizmente é oculto, né? A gente senta na farroupilha e a federalista não existiu, só que ela foi um morticínio enorme que nos dividiu ao meio. De antemão, gostaria de dizer que eu estou aqui impressionado com o volume de informações que tu trouxeste para nós, Carlos, porque realmente a gente não aprende sobre essa história pregressa do nosso Estado. E eu concordo plenamente que é muito fundamental, eu diria, nós pensarmos, resgatarmos toda essa discussão mais ideológica e mais socioeconômica, né, para a gente conseguir enxergar onde o Badesul, onde o BRDE, onde o Banrisul entram nesse jogo, né. Nós tivemos agora, recentemente, uma discussão pesada sobre a PEC 280, que infelizmente passou na Assembleia Legislativa do Estado, em que, basicamente, agora o governo está com a faca e o queijo na mão, como a gente diz, para executar o projeto de privatização também no Banrisul, na Procergs e na Corsan, que
são também 3 empresas extremamente estratégicas nessa lógica de desenvolvimento do Estado e que estão sendo sucateadas, ambas. A Procergs fechou agências agora, em estado afora, o Banrisul tem fechado agências, a Corsã tem jogado pelo ralo investimentos que poderiam estar sendo feitos, mas o governo não apresenta projetos para executar os orçamentos da Corsã, tudo nesse mesmo escopo. E quando a gente fala no BRDE e no Badesul, a gente está falando justamente nos 2 bancos que são as peças-chave para esse projeto de desenvolvimento, né? Porque é o banco de desenvolvimento, é o banco que está ali captando recursos, seja junto ao governo federal, seja junto à iniciativa privada, para fomentar, sobretudo nas regiões do interior do estado, o agronegócio, a indústria de transformação e toda a parte estrutural do estado. Então, tudo bem que a gente não tenha conseguido agora aprofundar a discussão especificamente sobre o Badesul e o BRDE, mas que eu já coloco sempre o BRDE junto, quando eu estou numa assembleia do BRDE, eu boto o Badesul junto, porque são irmãos, né, em formato, em missão, digamos assim. Se você quiser, eu queria fazer um comentário, mas se você quiser... Não, mano, eu só ia fechar aqui dizendo que queria abrir para o pessoal também se inscrever e fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta para passar a palavra para o Carlos novamente, mas vai lá, eu estava fazendo um preâmbulo aqui mesmo. Ok. Eu acho o seguinte, tudo que você falou, pleno acordo, total, absoluto, né? Na verdade, é uma desenvolvimento, uma complementação, desenvolvimento, atualização das coisas que eu estava colocando, tá? Mas eu acho que, de qualquer maneira, nós não, eu digo, nós não temos muita esperança, eu não tenho muita esperança de diálogo e convencimento com, digamos, os segmentos que se apegaram a uma perspectiva neoliberal no Rio Grande do Sul. Nós temos que entender que isso tem um enraizamento profundo, antigo, de oposição mesmo ao papel, à figura do Estado, isso que tem um componente histórico. Okay? E que está muito enraizado. Né? Mas, de qualquer maneira, eu não sou cético, de forma alguma, a possibilidade de diálogo e operação com os agentes, digamos, que financiam, de alguma maneira, as candidaturas e posturas políticas mais conservadoras. Ou seja, de diálogo e convencimento com os setores da burguesia, vamos usar a palavra correta, okay? Que são beneficiados por ações do Estado. Né? Eu não sei se vocês viram, saiu ontem uma manifestação da Fiesp contra a privatização da Eletrobras, porque fez os cálculos, fez uma análise bem detalhada do que é, digamos, o projeto, e viram que vai ter um impacto brutal nas tarifas, que vai incidir sobre toda a indústria. Ok? E eles disseram, não, assim não dá. Ok? Quando pega no bolso, a ideologia pode dar uma cambalhota. E isto foi um elemento que eu sempre quis chamar a atenção, enquanto militante, técnico, pesquisador, mas também militante em defesa da FEE. A fundação, ela sempre se colocou numa postura, digamos, um pouco, como se diz na literatura de política anglo-saxã, um pouco a francesa, ou seja, a academia ela deve estar acima de qualquer vínculo com interesses menores da sociedade. Ela está aqui para analisar e criticar, não para contribuir. Okay? É assim que os ingleses tiram de brincadeira com a academia francesa, ou seja, nós não viemos contribuir, nós viemos analisar e dizer o que está errado. Okay? E se mudar, a gente vai encontrar um outro erro de novo, e a gente está sempre criticando, a nossa função é criticar. Já na perspectiva anglo-saxã, a função da academia é contribuir. Eu digo, nós tínhamos que mudar um pouco essa inflexão, até porque a FEE não é uma academia, é uma instituição de Estado, de assessoria ao planejamento, e, portanto, deve se preocupar com o desenvolvimento de uma maneira mais, digamos, construtiva e menos crítica. Okay? Se nós tivéssemos feito mais isso, eu tenho a impressão que nós conseguiríamos... Nós tínhamos audiência na Federação e na Farsul e na Fiergs, que se posicionaram, especialmente a Farsul, contra a extinção, mas poderiam ter se posicionado com mais força, se nós tivéssemos conseguido entender melhor a importância deste diálogo, porque nós necessariamente nos depararíamos mais cedo ou mais tarde com governos ultraliberais que não estão abertos a qualquer forma de raciocínio.
ok? Se nós tivéssemos mais consciência deste drama da realidade gaúcha e brasileira atual, nós teríamos talvez operado de forma um pouco distinta. Eu sempre disse, eu dei uma vez, uns anos atrás, uma palestra também sobre economia gaúcha para o pessoal do BRDE, e eu dizia, é preciso que vocês enfrentem, digamos, esse objeto pela raiz, ou seja, o que é o Rio Grande do Sul e o que está acontecendo com ele, e o que a gente pode fazer para contribuir para o seu desenvolvimento. Deixa eu colocar uma coisa para vocês, eu acabei ficando bastante tempo nessa questão de história que me encanta e que eu acho que é importante para a gente entender o Rio Grande do Sul, e não coloquei alguns aspectos da economia gaúcha atual. Não, 2 exemplos para vocês, tá bom? O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e 600 mil habitantes aproximadamente, e tem 2 milhões e 900 mil postos de trabalho formais, ok? Quase 12 milhões de pessoas, menos de 3 milhões de postos formais de trabalho. Santa Catarina tem 7 milhões e 400 mil pessoas e tem 2 milhões e 400 mil postos de trabalho, 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. Ela tem 300 mil postos de trabalho formais a menos que o Rio Grande do Sul, mas tem uma população de quase 5 milhões, 4 milhões e pouco a menos do que o Rio Grande do Sul, ok? E só tem 300 mil postos de trabalho a menos. Por quê? Porque ela está fazendo uma política de desenvolvimento que é muito diferente da nossa. E isso é um elemento que a gente tem que entender. O principal produto de exportação do Rio Grande do Sul é soja. O principal produto de exportação de Santa Catarina é frango. Ah, Paiva, mas ambos são agronegócio. Sim, tudo bem, querido, mas veja bem, a soja tu planta, seca, coloca no caminhão e bota no barco. Ok? Enquanto que o frango é o seguinte, tu planta a soja, não precisa ser ali, pode ser no Paraguai, pode ser no Paraná, pode ser no Mato Grosso, e planta o milho e transforma em ração. A ração alimenta o frango que é criado na agricultura familiar, o frango entregue para a indústria que tem que cortar. Para cortar e vender para o exterior, ela tem que ter pé direito elevado, tudo com alumínio, tudo automatizado. Isso tudo gera uma indústria, ela é carregada em caminhão frigorífico. O caminhão frigorífico tem que chegar no porto em condições rápidas, com uma grande logística, tem que ter um porto perto. Então, é toda uma cadeia que eles instalam, que vem junto com o frango. E eles, ao mesmo tempo, pesquisam sobre engenharia genética, conversão proteica. Nós plantamos a soja, secamos e embarcamos em tonel, ok? Isto está gerando um problema grave de desestruturação da nossa indústria. E isto era enfrentado, era objeto de investigação na FEE. Hoje, cada vez mais, do meu ponto de vista, ela tem que ser objeto de reflexão no Badesul, no BRDE, e tem que oferecer esta visão do que está acontecendo conosco para a Fiergs. Esta é a defesa crucial, que nós, infelizmente, na FEE não soubemos fazer. E que é importante fazer. Este debate que vocês armam aqui hoje, num momento de protesto e coisa e tal, eu entendo que ele deveria ser alguma coisa sistemática dentro do Badesul. Esse processo de compreensão, e o BRDE tenta também, né, esse processo de compreensão do Estado, porque essa é a grande diferença entre um banco privado e um banco público. O banco privado, ele vai em busca da soja, porque a soja, o preço não para de saltar. Vocês entendem? Nós tivemos um salto nas commodities nesse primeiro trimestre que fez com que o Brasil tivesse esse 1,2% de crescimento de PIB. Na verdade, é só efeito China. A China fez o Brasil crescer 1,2% nesse primeiro trimestre, pelo salto no preço das commodities. Ora, se está saltando as commodities, a moeda está um pouco mais desvalorizada, o que a gente vai fazer? A gente vai para a soja. E o banco vai junto, o banco privado vai junto para a soja. É preciso que haja um agente que diga, Fiergs, olha o que está acontecendo. A desindustrialização está em curso, porque a soja não usa insumos efetivamente relevantes, além dos insumos químicos, petroquímicos, de fertilizantes, agrotóxicos e de um pouco de, digamos, trator, etc. e tal, que é um componente fixo, ou seja, que demora para se desgastar e comprar de novo, não se usa muitos componentes industriais. Nós temos que agregar valor aqui dentro. Então, nós temos que ter uma política de financiamento específico para alguns setores que deram certo ali do lado em Santa Catarina e podem dar certo aqui, desde que haja política para isso. Percebe? Era isso que nós, de alguma maneira, tentávamos fazer, mas de uma maneira muito mais acadêmica dentro da FEE, e que dentro do Badesul,
dentro do BRDE, do meu ponto de vista, tem que ser feito de forma estruturada, estruturante, sistemática, porque a defesa efetiva destes instrumentos BRDE, Badesul, Banrisul, vão estar lá fora na burguesia, não tanto nos governos, que vai vir um, depois vai outro. É assim o Rio Grande do Sul. É Maragato, Chimango, Maragato, desculpe, Chimango em cima, que eu sou Chimango. Chimango, Maragato, Chimango, Maragato, Chimango, Maragato, Chimango, Maragato, e assim nós vamos sempre, e sempre se odiando, ok? Demoram 2 anos os governos para desfazer tudo o que o anterior fez. Aí montam um projeto maravilhoso para sua reeleição, que não acontece. Tá? Essa é a história, infelizmente, que a gente vive. O que sustenta, de alguma maneira, esse Estado? Os órgãos de Estado, do qual o Badesul é um deles. Eles já destruíram o CAFE. Nós temos que sustentar os que nos sobram. Uou! Bueno, do meu ponto de vista leigo aqui, a conversa ela teve o desfecho de embasar melhor o debate que nós, do sindicato, buscamos fazer sempre sobre o papel dos bancos públicos. Qual a importância para o Banrisul no Estado? É para o pequeno município que precisa de um suporte econômico, é para o incentivo ao pequeno produtor, é para o incentivo a feiras, é para o incentivo a eventos, é para o incentivo daquelas coisas que o banco privado não quer incentivar porque não lhe interessa. Quando a gente está falando do fomento, é exatamente isso. Nós temos coisas atrativas, que são a soja. A China está rindo da nossa cara, porque a China compra a soja para alimentar os porcos dela e alimentar a sua população. E nós que produzimos a soja estamos exportando água para a China. Basicamente é isso. Estamos exportando água que eles não têm lá para plantar a soja. A importância do banco, Luciano, do Banrisul, eu queria começar a dizer, é também pela capilaridade. Quando eu tive um debate há um tempo atrás com 2 representantes do Partido Novo e do movimento neoliberal no Rio Grande do Sul, e eles diziam o seguinte: o banco tem agências demais. Se fosse privatizado, cortaríamos a metade. Eu digo, exatamente, tu tens toda a razão, porque o único objetivo de um banco privado é a lucratividade e a taxa de lucro sobre o capital. Então, quando tu diminui o estoque de capital, quando tu diminui junto o emprego e o acesso das pequenas comunidades ao sistema bancário. Okay? O Rio Grande do Sul passou por um processo de municipalização extremamente radical. Hoje nós temos o único estado que tem mais municípios que o Rio Grande do Sul é Minas Gerais, que tem 750. Nós temos 497. Nós somos o 2º estado com o maior número de municípios. E nós criamos municípios muito pequenos, com pouca infraestrutura. A capilaridade do Banrisul e a capilaridade do Sicredi é que leva o sistema financeiro até estas localidades. Okay? E isso dá espaço para digamos, para o financiamento efetivo da pequena produção, para a transferência de recursos que chegam até o pequeno produtor e o pequeno comerciante. E isso é estrutural, é central para nós, inclusive para mantermos o nosso padrão de estilo de vida. Então, assim, você argumentar que o Banrisul tem que ser privatizado porque ele tem capilaridade excessiva é um contrassenso. Se ele, pelo menos, não tivesse lucratividade, se esse processo fosse impeditivo da sua competitividade, mas não é. Eu estive como conselheiro do Banrisul durante o governo Olívio e nós tínhamos que fazer, volta e meia, antecipação de lucros, porque era condição de sobrevivência do Estado. O Banrisul ajuda com seus lucros a sustentar o Estado há muito tempo e, ao mesmo tempo, tem capilaridade. E tem uma competitividade brilhante no setor de câmbio, etc. e tal. E falam em privatizar. É insano. A questão é eminentemente ideológica e aí não tem como discutir, não tem como convencer. E no caso do Badesul, está mais do que provado por essa brilhante explanação do nosso amigo Carlos Paiva, de que são fundamentais para a gente não deixar o nosso Estado cair no abismo da monocultura. Porque sem indústria, sem incentivo àquilo que não é o que brilha o olho do banco privado, que não é o que brilha o olho do investidor estrangeiro, nós não conseguimos avançar para uma agricultura familiar, que é quem a gente sabe que coloca comida na mesa. Não é a agroindústria de larga escala de exportação que bota comida na mesa. É o MPA, o MST, o primeiro pequeno produtor, o norte do estado, que produz o alimento que vem para a mesa do cidadão e produz o emprego nesse ciclo muito bem exemplificado também pelo professor, na questão de,
Por que a gente não produz frango, então, que gera um ciclo industrial de desenvolvimento tecnológico e de geração de emprego? A gente precisa desse equilíbrio para o nosso Estado, e é por isso que a gente tem visto, inclusive, o Badesul e o BRDE, ao longo dos últimos anos, diminuindo até mesmo a sua lucratividade, porque não tem investimento, não tem o olhar do governo em fomentar, e acaba a gente descendo para esse nível desestruturado que estamos vendo acontecer no nosso Estado hoje. E, portanto, é fundamental a defesa da importância do Badesul, a defesa da importância do BRDE e a defesa da estrutura da empresa. Tem que ter mais trabalhadores motivados e financiados com recursos para fazer esse processo de fomento, né, professor? Perfeito, querido. Eu vou fazer um pedido para vocês. Eu estou lendo aqui algumas coisas do chat, fico muito agradecido pelos comentários, etc. e tal. A Manuela está com o alemão levantado. Mas, assim, como eu comentei com vocês, por isso que eu pedi para a gente começar logo, mesmo quando tiver pouca gente, e gravássemos, né, para que as pessoas pudessem assistir depois, é que eu tenho um compromisso logo adiante, tá? O que eu proporia para vocês, assim, eu fiz uma opção de fazer uma fala, enfim, é um dia de mobilização, um dia de luta de vocês, é um dia de, enfim, de reflexão sobre o banco, então eu não quis trazer tabela, eu não quis trazer Excel, eu não quis trazer PowerPoint cheio de, olha o que aconteceu com o Estado, olha como mudou, olha como é que está a desindustrialização, não. Porque tem uma conversa, tá? Mas eu estou disponível quando, se vocês quiserem, na medida que vocês precisarem, sentir necessidade. Eu estou com vários estudos sobre o Rio Grande do Sul contemporâneo, a sua perda de competitividade, etc. e tal, com dados que eu acho que são bastante exaustivos, tá? Mas eu pediria para vocês assim, vamos fazer uma ou duas, três perguntas, se houver, e logo eu tenho que sair e eu me disporia a estar apresentando este material, que é um pouco mais técnico, numa outra oportunidade para vocês. Mas já, da minha parte já está combinado esse próximo momento, e eu até já peço a autorização para que nós possamos publicar no YouTube essa atividade de hoje para outros colegas do Badesul e do BRDE e outras pessoas poderem acessar esse debate. Dito isso, eu passo então a palavra para a Manuela, que está inscrita, e peço aos demais presentes, se quiserem também se manifestar, que se inscrevam durante a fala da Manuela. O César já está inscrito aqui também. Manuela, por favor. Oi, boa tarde. Quero agradecer muito assim a palestra do professor, achei maravilhosa, maravilhosa. Então vou ser rápida porque quero ouvir mais assim. Professor, tu fez uma retomada histórica assim, né, política, ideológica aqui do Estado. E aí eu queria justamente se tu pudesse explanar um pouco mais sobre o peso dessa questão, dessa divisão histórica ideológica aqui no Estado, nesse atual momento que a gente está vivendo, se possível, porque quando a gente fala com pessoas de outras partes do país, é muito comum escutar coisas do tipo, Rio Grande do Sul é o estado mais reacionário, Rio Grande do Sul é o estado mais racista, só que, por outro lado, eu que sou ativista desde a época da adolescência, também vejo que o Rio Grande do Sul ele é muito pioneiro em movimentos de vanguarda, assim. Então, eu queria a tua opinião, assim, se for possível, tratar um pouco a respeito desse peso, dessa nossa questão ideológica no atual momento econômico e no que está para vir ainda pela frente. Bom, vamos fazer o bloquinho aqui. O César também está inscrito, e aí, se ninguém mais estiver inscrito para falar, a gente passa para o professor Carlos fazer suas considerações finais. César, por favor. Oi, professor. Você está me vendo? Deixa eu abrir a câmera aqui para a senhora poder me ver. Muito bacana, né, as suas colocações e tudo que nós podemos aí observar. E a minha pergunta, desculpe, eu estou aqui. E a minha pergunta é assim, colocando então essa situação, né, ideológica da neoliberal do Estado mínimo, quando o Estado parece não ter condições de conseguir fiscalizar já o que existe, que já não é mínimo, aonde essa ideologia encontra embasamento, como é que ela se sustenta? Né? Tudo bem, vamos fechar o Banrisul, vamos vender as agências, vamos dar lucro, que esse é o objetivo, não é nada contra o objetivo das empresas, que esse é o mote da empresa. Mas onde eles encontram, até a que ponto eles acreditam que eles vão conseguir ir sem
desmontar a estrutura toda, sem levar o país, o Estado, a total... a terminar, fechar as portas, né? Não ter a insolvência do Estado. Bem, começar pela Manuela, né? Pela questão da Manuela. Manuela, o Rio Grande do Sul, na verdade, ele é um estado de uma formação política bastante rica, complexa e cheia de contradições, tá? Então, nós, de fato, nós temos e sempre tivemos um segmento muito conservador, muito à direita, né? Os nossos latifundiários, como eu disse, no período em que o Rio Grande do Sul é ocupado, as sesmarias eram dadas em tamanho muito menor. Só no início da colonização, em Pernambuco e na Bahia, é que se deu sesmarias, como se deu depois para a ocupação do Rio Grande do Sul. Então, tu tens um latifúndio único no Rio Grande, em termos de Brasil, no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, tu tem a pequena propriedade logo ali em cima. Isso gera uma contradição muito grande. É preciso entender que o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, o camponês, ele não é necessariamente um agente, digamos, de esquerda. Okay? O Delfim brincava muito quando se falava em reforma agrária, ele era ministro no início da Fazenda, depois chegou a ministro da Agricultura e coisa e tal, que ele dizia, mas a reforma agrária é o que eu mais quero. Isso é a base de um partido, de um bom partido conservador e de uma estabilidade à direita. Né? Ele dizia assim, a França, onde você busca as bases do conservadorismo, é no pequeno produtor rural, é no camponês. Ele falava, ele é um cara culto, né? E sabe brincar, e sabe mexer com as palavras. Então, nós também temos esse componente, tem um segmento da pequena propriedade que está umbilicalmente vinculado a agentes que, com todo o respeito que eu tenho pela sua inteligência e pela sua militância e coisa e tal, mas que, enfim, de quem eu divirjo muito, como o senador Heinz, que diz que, né, tudo que não presta é quilombola, é índio, é gay, enfim, é de uma perspectiva radicalmente conservadora, no plano, inclusive, dos costumes, mas ele está enraizado na pequena propriedade também. Okay? É a base dele, com quem disputa, em boa parte, o pessoal do MST, do MPA, dos movimentos pequenos agricultores. Estão disputando o mesmo campo. O que acontece, entretanto, é que existe um componente de inteligência e de cultura política, em parte pela coisa portenha, em parte pela coisa platense de Montevidéu, em parte pela coisa que o Exército trouxe para nós, que gerou uma cultura política muito peculiar no Rio Grande do Sul. E o Brizola, o Getúlio e o Jango souberam fazer alianças com muita, digamos, competência. Então, por exemplo, o período de hegemonia do Brizola, o Brizola quase se reelegeu no Rio Grande do Sul, foi por traço, tá certo? Mas o período de hegemonia do Brizola, ele foi costurado em cima do antigo Partido Integralista Italiano. Bom, um pequeno produtor da Serra. Mas eles tinham interesses na indústria, percebe? Eles eram um polo que defendiam a educação pública e gratuita, que defendiam as ações em prol do desenvolvimento da vitivinicultura, que desenvolviam... O que é o nosso polo industrial fundamental no Rio Grande do Sul? A base dele toda é a vitivinicultura. A vitivinicultura nossa era uma vitivinicultura muito pobre, um vinho de uva Isabel, enfim, vamos combinar, né? Que era dose para beber aquilo, percebe? E nós tínhamos que vender para São Paulo. E São Paulo produzia café, exportava, recebia em libras e dólares, e podia comprar vinho italiano. Então, era uma coisa, era difícil, foi árduo aquele negócio. Eles tinham que produzir as carretas e as pipas para poder baixar a serra e poder vender e colocar no Rio Caí, chegar em Porto Alegre e mandar isso para o resto do Brasil. Tudo foi produzido lá. As pipas virou a indústria imobiliária. As carretas virou a Marco Polo e a Randon. As tesouras de poda virou a Tramontina. E por aí afora. E tudo baseado numa relação entre os pequenos produtores e o Estado, com apoio do Estado. Então, mesmo esses segmentos mais conservadores, Manuela, podem, digamos, entrar na nossa, desde que eles recebam algum produto que seja, digamos, objetivamente construtor da sua acumulação. Então, o Brizola assentou o seu poder no Estado na aliança com
o antigo partido integralista de base da colônia italiana. Hoje, esta mesma região, nós temos, por exemplo, Nova Pádua, a cidade mais bolsonarista do Rio Grande do Sul. 93% votaram no Bolsonaro no segundo turno. Ok? O padre diz que Covid é coisa inventada na China, junto com, enfim, AIDS e não sei o quê, e homossexualismo, e diz isso na rádio. Entretanto, esta é uma das regiões que sustentou o Brizola. É isso que a gente tem que saber fazer a costura, percebe? Saber entender onde é que estão os interesses dos outros e como é que a gente pode operar nesses interesses. Porque a leitura liberal ela é fundamentalmente ideológica, mas ela também é destrutiva e não serve para esses agentes empresariais. O último governador que nós tivemos no Rio Grande do Sul, me parece, que tinha uma compreensão, em parte, disto, mais acurada, e por isso mesmo achava que ele ia se reeleger com facilidade, e jogou, inclusive, assim, não precisem votar em mim, votem aí no Olívio no segundo turno, porque é mais fácil ganhar do Olívio do que ganhar no primeiro turno, né? Do que ganhar da Ida. Foi o Rigoto. O Rigoto tinha essa compreensão de que ele tinha que ouvir o empresariado. Todos os demais, de uma forma ou de outra, se negam a esta audiência, se negam a prestar este serviço, ou porque a base é uma, ou porque, na verdade, lutam ideologicamente, ou seja, a minha tarefa é destruir o Estado. Se a minha tarefa é destruir o Estado, eu não estou preocupado se a Fiergues quer isto ou aquilo, se o Randon ou se o Marco Polo querem isto ou aquilo ou o Gerdau. O que eu quero é abafar o Estado. Então, esse fervor ideológico também é negativo para o segmento liberal, e é a partir dele que a gente tem que operar. E nisso eu acho, querido, que eu respondi um pouco a segunda pergunta também, quer dizer, como é que você opera se tu tens tamanha carga ideológica? Tu tens que operar dialogando com os agentes produtivos. Os agentes produtivos, eles são, né, César, tanto trabalhador direto, produtor direto, e, portanto, os sindicatos, mas também são os empresários. E um banco tem que saber dialogar com esse empresariado. E, aliás, esclarecer, porque é inacreditável. Tem uma frase meu Deus do céu, Competitividade das Nações, do Michael Porter, que ele coloca no prefácio da segunda edição, e que eu acho fantástica, que diz mais ou menos assim: é inacreditável como os empresários podem não saber quais são os seus interesses de longo prazo. Eles querem mais defesa do governo, menos impostos, e eles não percebem que, com isso, eles perdem capacidade competitiva no plano internacional, que a globalização está avançando e que eles vão ser expostos à concorrência. Então, não adianta eles quererem apenas mais defesa, ok? É preciso, muitas vezes, que a gente ilustre o próprio empresariado, aquilo que são os seus interesses estratégicos de longo prazo. Ok, queridos? Acho que chegou a minha carruagem vai virar uma abóbora, tá bem? Eu tenho que sair correndo agora. Tá bom? Fico à disposição de vocês, foi um prazer estar aqui.